O texto que nós vamos ler hoje está no Evangelho de João. João capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. João capítulo 7. Versículo 25 até o 44. Podem ficar assentados mesmos, com bastante atenção ao texto. Vamos fazer a leitura. João capítulo 7, versículo 25 até o 44. Só para introduzir os irmãos, aqui nesse texto que nós vamos ler, Jesus está numa festa. Uma festa com muitos judeus, era uma festa obrigatória, né? A gente já vai falar sobre isso. Muitos judeus. E nós vamos estar a perceber alguns grupos de pessoas que foram falar com Jesus e que ouviram a mensagem de Jesus. Portanto, João capítulo 7, versículo 25. Estamos aqui já a meio da festa, que tinha 7 dias de duração. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que esse é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde ele é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vocês não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim aqui, só que eu não vim aqui porque eu de mim mesmo o quisesse. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e esse é aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque eu venho da parte dele, e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Contudo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá esse que nós não podemos achar? Será que ele vai para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis? E também aonde eu estou, vocês não podem ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo,
mas ninguém lhe pôs as mãos. Senhor Deus, nós te somos gratos mais uma vez por estarmos na tua presença, na tua casa. Eu agradeço pelos meus irmãos em Cristo que estão aqui comigo. Agradeço porque o Senhor nos dá essa comunhão de louvar o teu nome, de cantar louvores em adoração ao Senhor. Agradeço por esse momento de leitura preciosa da tua palavra. E agradeço por esse momento onde eu vou poder expor aqui algum pensamento acerca da tua palavra, alguns temas importantes, e agradeço pelos meus irmãos que vão ouvir, Pai. Eu peço ao Senhor que o teu Espírito esteja trabalhando aqui nas nossas vidas, que esteja falando aos nossos corações, nos instruindo em como nós devemos observar esse texto, em pontos importantes que o Senhor tem para nós, e esteja falando aos nossos corações de modo a transformar a nossa vida diariamente para a tua glória a cada dia melhor, Pai. Que o Senhor fale conosco, que nos abençoe nesse dia, lembrando-se também de todos os nossos irmãos em Cristo que estão espalhados por todas as igrejas, que vão ouvir a tua mensagem. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós imploramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de João é, para mim, o evangelho que eu mais gosto dos quatro, né? Se você sabe o que quer dizer evangelho sinótico, você sabe que são 3, Mateus, Marcos e Lucas. Isso porque eles têm mais ou menos a mesma estrutura. Mas João não. João não tem essa mesma estrutura que os outros 3 evangelhos. E eu não tiro a beleza dos outros 3 evangelhos de maneira alguma. Mas quando eu leio os outros 3 evangelhos, eu pareço ficar muito feliz em ver os feitos de Jesus que ele realizou, as coisas bonitas que ele falou e até os ensinamentos. Mas quando eu leio o Evangelho de João, eu percebo um pouco melhor quem é Jesus. A gente percebe isso logo no começo. Quando eu leio Mateus, Marcos e Lucas, eu percebo uma genealogia de Jesus. Jesus, filho do fulano, do ciclano, do outro, até não sei quantas gerações, depois do fulano até o ciclano mais tantas gerações. Quando eu começo o Evangelho de João, João não parece se preocupar muito com a descendência dele. Ele começa dizendo assim, esse senhor que eu vou falar daqui para frente é Deus. E eu já começo a ver que é algo diferente. Isso porque João andou com Jesus e prestou muita atenção em cada ponto. E quando a gente vê João falando de Jesus, a gente percebe que a escrita dele valoriza muito a pessoa de Jesus em si. Quando ele vai falar algo sobre os ensinamentos de Jesus, ele acaba sempre por colocar pontos que, se a gente observar, são diferentes dos outros evangelhos. E eu gosto muito do Evangelho de João, porque percebo muito que João quis sempre dizer algo importante acerca de Jesus. Volto a dizer, os outros evangelhos são iguais nesse ponto e tudo mais. Mas João tem uma escrita que me traz mais para perto um pouco da pessoa de Jesus e me volta mais para quem ele é no reino dos céus. E nesse evangelho nós encontramos isso. Nessa passagem que nós lemos aqui, nós vamos perceber aqui alguns grupos de pessoas. Eu vou citar pelo menos 5. Nesses versículos que nós lemos. Grupos de pessoas que tiveram a possibilidade de se encontrar verdadeiramente com Jesus, como João percebeu que Jesus era, mas que esses grupos de pessoas não tiveram essa percepção com relação à pessoa de Jesus. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós estávamos a falar um pouco sobre isso. Essas pessoas tiveram a possibilidade de ser salvas verdadeiramente nesse texto que nós lemos, nesse dia da festa. Isso porque eles se encontraram com o próprio Cristo e esse próprio Cristo estava a falar com elas. E nós vamos analisar cada ponto desses grupos de pessoas para tentar trazer para a nossa realidade algo bastante semelhante e que pode nos impedir de encontrar a salvação em Cristo Jesus. Então, primeiro, vamos perceber que para João, Jesus Cristo é o próprio Deus que saiu, desceu do céu, na segunda pessoa, né, de Deus,
e andou aqui na terra com o objetivo de glorificar a Ele mesmo e ao Pai. Esse é o objetivo principal de Jesus ter passado por aqui. E quando eu leio o Evangelho de João, eu percebo que o próprio Jesus sempre vai dizer isso. Nas explicações de Jesus acerca do Evangelho, ele sempre vai falar sobre ele mesmo. E sempre que ele vai pregar o Evangelho para uma pessoa, ele fala sobre ele mesmo e dele mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar nesse texto, nessa mensagem de hoje, né? Essa festa que eles estavam aqui é a chamada Festa dos Tabernáculos, ou a Festa das Cabanas, e é uma festa que tem a duração de 7 dias. Alguns colocam aqui um 8º dia, nessa época aqui, é possível que ainda eles colocassem um outro dia depois, mas a festa em si é uma festa ordenada por Deus, né, no Antigo Testamento, e é uma festa de agradecimento sobre as colheitas que o povo fez. Então plantaram, colheram, e é uma das festas mais importantes que os judeus tinham. Era obrigatório ir para Jerusalém quem morasse pelo menos num raio de 30 quilômetros da cidade. Um dos dias tinha que estar presente nessa festa. E era a festa das cabanas ou dos tabernáculos, porque eles levavam cabanas para lá e dormiam dentro dessas cabanas para representar no tempo que o povo andou pelo Êxodo, né? Então, nessa festa, Jesus vai para lá já no começo da festa e começa ali a pregar dentro do santuário, né? E começa a falar algumas coisas para alguns grupos de pessoas. E eu começo já observando o primeiro grupo de pessoa aqui nos primeiros versículos que nós lemos. Olha só o versículo 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é esse aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que esse é de fato o Cristo? Logo aqui eu já percebo que essas pessoas têm uma mínima noção de que aquele senhor que está ali a falar pode ser o Cristo. Eles não são mais desculpáveis, né? Embora, se eles não soubessem disso, também ninguém é perdoado por não saber que Jesus era Cristo, né? Mas eles aqui já estão a se confessar. Será que é aquele mesmo o Cristo? Ou seja, está sendo dado uma oportunidade para eles aqui de crer que Jesus é o Salvador. E eles estão a se questionar. Será que as autoridades reconhecem que ele é o Cristo? Será que esse senhor é de fato o Cristo? E o que eu percebo no próximo versículo é que eles têm uma importante responsabilidade nas mãos. Crer ou não que ele é o Cristo. Quem não sabe que é Cristo é o ungido, né? O de Deus. Messias é a palavra ungido no hebraico e Cristo é a palavra ungido no grego. Então, Messias é no hebraico e Cristo é a mesma palavra no grego, que é o ungido de Deus, enviado de Deus. Então, para esse primeiro grupo de pessoas que tem essa possibilidade, essa oportunidade de reconhecer em Cristo o Messias, o Salvador, eles têm o versículo 27. Olham para Jesus e pensam, versículo 27. Nós sabemos de onde esse é. Segundo, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Esse povo, esse grupo de pessoas, já tem logo de cara 2 erros. 2 erros que estão impedindo eles de reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Primeiro, nós sabemos de onde ele é. Errado. Esse pessoal pensava saber de onde era Jesus, mas estavam enganados nessa afirmação. Eles não sabiam de onde ele era. Eles estão aqui a pressupor que Jesus vem da Galileia, que ele vem de Nazaré. Mas o fato é que Jesus não é da Galileia. Jesus nasceu em Belém. E mais, ele pertencia à tribo de Judá, porque José e Maria faziam parte da linhagem de Davi. Então eles pensavam conhecer, pensavam que eles tinham uma informação acerca de Cristo, pensavam que eles vinham dali, mas Jesus não vinha dali. Jesus tinha nascido em Belém,
e era da linhagem da tribo de Davi. Grande erro que os impediram de ser salvos. O segundo erro é que eles dizem assim: quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Um outro grande erro, porque os judeus sabiam de onde Jesus viria, de onde o Cristo viria. Se nós formos ler Mateus capítulo 2, vocês devem se lembrar que o rei Herodes chamou algumas pessoas da lei, alguns sacerdotes, e perguntou assim: olha, eu estou a saber que está para nascer aí um rei, quando nascer, de onde é que ele vai vir? E os sacerdotes souberam responder. Disseram: olha que ele vem da tribo de Davi e vai nascer em Belém, porque é uma profecia a dizer que Belém de maneira alguma é a menor das cidades, porque é dali que vem o Salvador. Então é muito interessante que esse grupo de pessoas que valorizavam tanto essa lei, que valorizavam tanto essa profecia, não estão aqui a dar o devido valor para ela. Essa ignorância dos judeus é inexcusável, não há aqui uma coisa que justifique isso, né? Seria um absurdo pensar que eles haviam esquecido essa profecia. Mas, ao que parece, eles acharam inconveniente se lembrar dela nessa ocasião, porque os fariseus acusavam eles, né, e reprimiam as pessoas que crescem em Cristo. É triste observar que, com frequência, a memória dos homens depende daquilo que lhes convém. O apóstolo Pedro, na segunda carta dele, 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 5, ele vai usar uma frase muito interessante. Ele vai usar: alguns homens deliberadamente se esquecem de tal e tal e tal. E esses aqui, deliberadamente, eles estão a se esquecer de onde é que Jesus viria. Esse grupo de pessoa pode ser identificado como alguém bastante raso e superficial, que não estudou o básico, o mínimo, para reconhecer em Jesus o Salvador. Não estudou o básico para entender a profecia que dizia acerca de Cristo. O próprio Senhor Jesus faz essa acusação contra essas pessoas nos versículos 28 e 29, que eles pensam conhecer Jesus, mas não conhecem a sua natureza. Olha o versículo 28, e vai dizer: Jesus, pois, quando ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, acham que eu estou aqui a passar e tal, mas sabeis de onde eu sou, não é? Só que eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e esse é aquele a quem vocês não conhecem. Jesus usa uma linguagem irônica para dizer com eles: certo, vocês pensam que me conhecem, pensam que sabem de onde eu sou, pensam que porque eu vim ali da Galileia eu sou dali. Mas vocês não me conhecem porque vocês não sabem a minha natureza verdadeira de onde é. Essa era uma acusação muito séria, dizer que ele veio do próprio Deus, né? E é por isso que o próximo versículo vai dizer que eles tentaram prendê-lo. Essa era uma acusação séria, porque os judeus se gloriavam justamente de conhecer o Deus verdadeiro. E Jesus aqui está a dizer que eles não conheciam a Deus. Eles não conheciam as profecias, eles não conheciam a promessa, e eles não conheciam a natureza de Cristo porque não conheciam a Deus. Entretanto, Jesus não para por aí e ainda diz que ele veio da parte do próprio Deus. É interessante a gente observar aqui que Jesus ele não está aqui a se defender. Ele está a evangelizar. Porque se ele quisesse se defender, ele diria assim: eu nasci em Belém, como a profecia diz, e sou da linhagem de Davi. Mas ele não tinha interesse em debater com as pessoas. Ele não tinha interesse em ganhar uma discussão. E tinha interesse em falar verdadeiramente de onde ele veio. Como João descreve no começo do livro. Ele veio do próprio Deus e anda aqui no mundo como sendo o Deus encarnado. Esse grupo de pessoas comete um grande erro em não conhecer a Bíblia e por isso perdeu a salvação. Perdeu a oportunidade de ser salvo. A salvação estava diante deles e o mau conhecimento acerca da profecia do Antigo Testamento fizeram ele não ser salvo. É complicado? Nós temos na nossa mão uma coisa muito semelhante. O nosso modo de crer pode definir se nós somos salvos ou não. E eles não conseguiram crer porque não conheciam a verdade que podia libertá-los.
Entretanto, tentaram prender Jesus no versículo 30, porque ele disse ser o próprio Deus, porque ele disse que veio do céu e não nasceu aqui. Ele disse que ele veio, que ele já habitava antes com Deus e veio. E o versículo 30 vai dizer que então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. É muito importante nós analisarmos esse texto, irmãos, porque a gente tem na nossa cabeça, às vezes, que a crucificação foi um ato da parte dos homens. Mas a crucificação é um ato do próprio Deus. Enquanto não chegou a hora de Jesus ser crucificado, ninguém lhe pôs as mãos. João nem consegue relatar aqui como é que não conseguiram prender ele. Simplesmente diz, não lhe puseram as mãos porque não era chegado ainda a hora. Tentaram prendê-lo, mas não conseguiram porque ainda não era chegado a hora. Nós podemos ter a percepção de que a soberania de Deus está em cada texto da Bíblia. Nós podemos perceber que ele morreu não porque a sua morte fosse inevitável. Judeus, gentios, fariseus, saduceus, Caifás, o sumo sacerdote, o Anás, o Herodes, Pôncio Pilatos, ninguém podia ferir ao Senhor, a menos que do alto lhe fosse dado essa hora e essa permissão. A crucificação fazia parte dos eternos conselhos da Trindade e tinha exatamente a data e a hora para acontecer. E Jesus vivia a sua vida tranquilamente até chegar à última semana, né? Nós também temos que ter um pouco dessa sabedoria. Cada momento da nossa vida é determinado por Deus. E cada ponto da nossa vida tem uma hora para começar e uma hora para terminar. E cada dificuldade, ansiedade, doença, enfermidade ou qualquer que seja, tem a hora e o início e não sobrevém sobre nós se do céu não for dada essa permissão. O próprio Pôncio Pilatos pensava que ele tinha poder para matar uma pessoa ou para deixá-la viver. Ele, numa conversa com Jesus, diz assim, você não sabe que eu tenho poder para te matar ou para te libertar? E Jesus vai dizer, não sei não, porque você não tem poder nenhum se do alto não for dado. E eu acho interessante o próximo versículo, porque Pôncio Pilatos achou isso tão atemorizante, que o próximo versículo diz que daquele momento em diante, Pôncio Pilatos procurou libertar Jesus. Ele que estava por cima, virou para Jesus e falou, você não sabe que eu posso te matar aqui? A autoridade de Jesus, ao voltar-se para ele e dizer que Deus é quem decide as coisas, criou um pavor em Pôncio Pilatos, que diz a palavra no próximo versículo, depois desse, diz que dali para frente ele queria libertar Jesus de todo jeito. Ele não queria mais se meter com esse. Eu não quero me meter com esse rapaz mais, meu. Até as pessoas distantes da religião perceberam em Jesus um certo tipo de autoridade. Mas aqueles que estavam perto, que estavam com uma crença fraca acerca do Messias, eram impedidos de ver que Jesus era o Cristo. O segundo, eu gosto de uma frase só para encerrar esse tema, né, que é do bispo John Riley. Ele diz que os servos de Deus são imortais até que a sua obra seja concluída. Ninguém pode matar alguém antes da hora dele. Os servos de Deus são imortais até que a sua obra seja concluída, né? Então Deus é que tem o domínio e o controle sobre todas essas coisas. Esse primeiro grupo de pessoas, infelizmente, por uma crença muito superficial, que nós também podemos ter, que pode ser o mesmo motivo que nos tem impedido de ser salvos, eles não foram salvos. Não foram salvos porque tinham uma profecia que não era verdadeira, de que Jesus viria, o Cristo viria de um lugar que ninguém sabe, e ainda por cima não sabiam nada sobre aquele senhor que estava à frente deles, e deveriam saber, porque se ele era um profeta, se ele estava ali à frente, né, nós também temos que aplicar isso à nossa vida, a importância de conhecer a Jesus, senão podemos aqui estar com alguma informação errada que nos impede de encontrar nele a salvação, como impediu esses. O segundo grupo de pessoas nós encontramos no versículo 31. Olha só. E contudo, muitos dentre a multidão creram nele e disseram, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Esses creram em Jesus, creram nos sinais que eles fizeram, mas a crença deles pode não ser verdadeira também. Porque eles se basearam numa balança. Espera aí, esse senhor está fazendo uns milagres. Não é isso que a gente esperava de Cristo?
Será que quando vier um Cristo vai fazer mais do que esses? Já curou cego, já fez coxo andar, paralítico? Então, com base naqueles feitos de Jesus, essas pessoas passaram a crer que ele poderia ser o Cristo. O ponto aqui, bem crítico, é que se nós observarmos para trás aqui o capítulo 2, versículo 23, nós vamos ver que já existiu um grupo de pessoas que creu no Senhor Jesus, mas esse próprio Senhor Jesus não lhe passou cartão, não confiava neles, porque conhecia o coração deles. João 2, versículo 23. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, uma outra festa que teve antes, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então esses creram em Jesus, mas creram mal. Creram que ele era filho de Deus, mas não desenrolaram nada. Tinham o coração ainda endurecido, creram, mas quiseram ficar em secreto. Por isso, crer, irmãos, que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu numa cruz, isso muita gente que vai para o inferno acredita. O próprio apóstolo Paulo vai citar que o próprio Satanás sabe disso, crê e treme, e nem por isso mudou a vida dele. Se nós formos no capítulo 8, que é logo depois, nós também vamos ver um ponto muito interessante, eu quero que você acompanhe comigo. Capítulo 8, versículo 30. Capítulo 8, versículo 30. Ditas essas coisas, que Jesus fez aqui uma pregação, muitos creram nele. Legal, fiquei feliz. Próximo versículo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos, e conhecendo a verdade vos libertará. E aí começa uma conversa com o Senhor Jesus. Começa uma conversa. Então percebam, creram nas palavras de Jesus, creram em Jesus, Jesus chama eles. Ah, vocês creram? Vem cá. No meio de uma conversa, a gente pode já pular para os versículos 44. Jesus dizendo para esses que creram nele. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Creram na mensagem de Jesus, creram no nome de Jesus, creram em Jesus como filhos, mas numa pequena conversa de 5 minutos, Jesus percebeu que eles eram filhos do diabo. Passado mais 4 versículos, chegamos no versículo 48. Respondem quem? Aqueles que tinham crido no Senhor Jesus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? 5 minutos atrás creram em Jesus como Filho de Deus. Numa pequena conversa com Jesus, já está a dizer que ele é endemoniado. E o versículo 52... disseram-lhe os judeus: agora nós temos mesmo certo que você tem demônio. Eu fico preocupado, sabe com o que, irmãos? Se esses irmãos não tivessem conversado com Jesus, 50 anos de crente eles iam ser na igreja. Iam ser 50 anos de crente sentado na igreja, cantando, levantando as mãos, chorando, e iam para o inferno, como diz em Mateus 7. Iam chegar no inferno e falar: Jesus, nós cremos no teu nome, nós fizemos as coisas, o que é que nós estamos a fazer aqui no inferno agora? E Jesus vai dizer: a gente nunca se conheceu. Percebam, eles creram em Jesus, mas numa conversa em Jesus a dizer-lhe exatamente quem ele era, já deixaram de crer. Se você crê superficialmente em Deus, em Jesus, e nunca teve uma conversa de fato, nunca conheceu de fato a Jesus, você pode ser uma dessas pessoas. E eu fico preocupado quando eu vejo isso. Eles creram. Eles creram em Jesus como Filho de Deus. Quando eu leio, parece que é preciso isso. Mas quando eu vou lendo os textos, já não me parece mais. Jesus condenou esse segundo grupo de pessoas
como fez com o primeiro grupo de pessoas. Uns não creram, os outros creram, não conheceram a Jesus. O terceiro grupo de pessoas são os guardas, porque quando os fariseus e os líderes começam a ver todo esse alvoroço que está a se passar, e enviam os guardas do templo. Esse não eram aqueles guardas romanos com porretes e tal, provavelmente eram levitas, responsáveis por manter a ordem no templo. Então, eles tinham autoridade para, se houvesse bagunça dentro do templo, pegar as pessoas e prenderem. Mandaram para prendê-los. E esses guardas, né, versículo 33, o 32 já vai dizer aqui sobre eles irem prender Jesus, né? 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. E Jesus, então, observa os guardas que vieram para prendê-lo e tem uma conversa com eles. Ele diz: olha que eu estou com vocês apenas por mais um pouco de tempo, e logo eu irei para aquele que me enviou. Jesus estava a dizer para eles que não era ele que corria perigo de vida em vindo eles a prenderem, mas os próprios guardas que corriam perigo de vida. Os guardas vieram para prendê-lo e Jesus falou assim: olha, presta bem atenção, eu só estou aqui mais um bocado. Depois eu me vou e vocês não vão ter ninguém para salvar-vos. Os guardas que chegaram com uma certa autoridade pararam um pouco assustados. E ele então estava a dizer, Jesus, que eles então procurarão um Cristo, versículo 33, disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois eu irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Isso é uma coisa que acontece até hoje, irmãos. Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos desses estão até hoje à procura de alguém. Estão até hoje à procura de um Cristo. Nunca vão encontrar. Porque o que tinha já veio. Isso é uma profecia de Jesus. Eu vou subir e vocês nunca mais vão me achar. Nunca na vida um judeu vai encontrar um Cristo. A não ser que ele se converta e tal. Estou a dizer assim, nunca ele vai chegar a plena... Não vai aparecer outro Cristo. E aqui tem uma fase muito triste. Para onde eu vou, vocês não vão. Percebam que para esse terceiro grupo de pessoas, eles não encontraram em Jesus a salvação. Porque mais para frente um bocadinho, eu vou ter Jesus falando para os discípulos o quê? Eu estou indo, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Eu estou indo, mas eu vou preparar para onde eu vou, na casa do meu pai, há muitas moradas, e vocês vão todos fazer parte dela. Pouco depois ele já tem promessas para quem crê verdadeiramente nele. Mas aqui, para esses, a frase é muito mais pesada. Ele diz: para onde eu vou, vocês não vão mais nem sonhando. Pode esquecer. Pode fazer o que quiser, pode ser o mais santo. Para esse terceiro grupo de pessoas, nada. E é interessante porque esses guardas, ao ouvirem isso, têm um temor tão grande que eles voltam para o sacerdote. Já fica um pouquinho além do nosso texto, mas vamos ler. Nós paramos no 44 na nossa leitura. Mas vamos ver o destino dos guardas porque é muito interessante. Versículo 45. Os guardas ouviram essa frase de Jesus e também ouviram aquela outra que quem crer nele fluirão rios de água viva e tal, que nós lemos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que é que não trouxeram lá o rapaz, o Jesus? Responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vocês foram enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quando essa plebe que nada sabe da lei é maldita? Irmãos, aqui nós temos um outro grande engano. Lembra-se de Jesus quando ele vai falar a parábola da semente que vai caindo no solo? Uma delas é sufocada pelos espinhos. Esses líderes são os espinhos para esses guardas. Esses guardas voltaram sem prender Jesus, eles tinham uma ordem. E eles voltam sem prender Jesus e falam: aquele senhor fará maravilhosamente.
Não consegui prendê-lo. E os guardas sufocam a crença nele. E isso pode acontecer também com a gente. Líderes, sabe qual é a desculpa desses? Eles falam assim, quem é dos sábios? Quem daqui das autoridades creu nele? Ninguém das autoridades creu. Vocês não podem crer nisso. Nós hoje temos a mesma coisa. Às vezes a gente lê uma passagem assim, vou dar um exemplo, que diz, não faça imagens nem nada debaixo do céu. Mas a gente vê às vezes algumas autoridades e confiamos mais nas autoridades do que no que está na Bíblia. Não, pode fazer a imagem sim, não, isso não tem nada a ver. Ainda hoje, muitas pessoas depositam a confiança nas autoridades. Eles é que são os entendidos, eles dizem que sim. Jesus diz, eu sou o único caminho, e se você quiser chegar a Deus, não há um outro. Só eu sou o caminho que liga o homem a Deus. Você quer alguma coisa de Deus? Eu é que sou o caminho. Mas às vezes alguma autoridade diz, não, isso não é assim. Tem um caminho aqui, tem o fulano, aquele que foi canonizado, tem o santo, tem essa aqui, tem... Nós também somos influenciados por líderes, muitas vezes. E assim como esses líderes sufocaram a interpretação dos guardas da verdade, nós também somos. Eu fico pensando nos nossos pastores, imagina se a gente estiver lá no céu, aguardando o nosso julgamento, sentadinho como vocês estão agora, vem o pastor da igreja, vem o líder religioso da igreja e é condenado ao inferno primeiro que nós. Eu já desespero na hora. Nossa, eu acreditei no que ele disse. Eu vivi a minha vida baseado no que ele falou. Ninguém vai te defender lá no céu não, irmãos. Cada um é responsável por si mesmo. Se esses guardas creram que os líderes é que eram entendidos, eles foram enganados e é azar. Ninguém vai poder dizer lá no céu assim, senhor, fui enganado. Até vai poder dizer, mas não vai resultar em nada. A responsabilidade da salvação, irmãos, está nas tuas mãos. A Bíblia diz claramente, 2 estão lá no campo, os 2 são igualzinhos, os 2 trabalham o dia inteiro junto. Eles conversam a mesma coisa. Um sobe, o outro não sobe. 2 pode ser casado, um com o outro, pode ser que um suba e o outro não. Ninguém vai nos puxar. É mais provável que nos puxe para baixo. Esse terceiro grupo de pessoas, irmãos, os guardas, eles até entenderam um pouco sobre Jesus, ao ponto de não obedecerem uma ordem, mas foram sufocados. Sufocados pelos líderes, que pregavam outra coisa. Quarto grupo de pessoas, esse é um grupo também muito comum, são os próprios judeus. Jesus, então, ele, quando diz essas coisas para o guarda, para onde eu vou, vocês não vão, os judeus fazem uma coisa muito interessante. Eu quero que você preste atenção aqui. Versículo 34, vai, para a gente acompanhar juntos. 33. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vocês não podem ir. E olha que coisa interessante acontece agora. 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde é que ele vai, que nós não vamos conseguir achá-lo? Será que ele vai para a dispersão pregar para os judeus, ensinar para eles? O que é que significa de fato o que ele diz, a vez de procurar-me e não achareis? E ainda também onde eu vou, vocês não podem ir. Perguntaram para quem? É a pergunta que eu faço. Como é que começa aqui? Disseram, pois, os judeus o quê? Uns aos outros. Com Jesus ali. Jesus falou uma coisa, continuou ali a olhar para a cara deles, e eles... O que quer dizer com isso, meu? Para onde é que ele vai? Será que vai para os gregos? Não, mas será que ele vai pregar para... Com Jesus ali. Nós fazemos a mesma coisa tantas vezes, irmãos. Tudo que eu posso conhecer acerca de Jesus está na Bíblia. Lembra-se de Charles Finney, que nós estudamos aqui, na Escola Bíblica Dominical? Ele leu assim,
ele vai morrer em maldição pelo lugar dos outros. Ele vai substituir a vida com o outro. O que é que ele pensou? Isso não pode acontecer. Não, isso não, uma pessoa ser condenada no lugar da outra, não pode. Lembram-se disso? Quem estava aqui na EBD lembra-se dessa passagem, dessa frase. Ele pensou com ele mesmo. Depois chamou uns amigos, vem cá, tá, ó. Ele aqui vai ser maldição no lugar dos outros, mas não pode. Ele não pode viver uma vida santa e depois substituir com a outra do pecador. Não, isso não pode ser assim, meu. Ele não quis seguir o ensinamento. Ele quis fazer a mesma coisa que os fariseus. O que será que ele quis dizer com isso, hein? Rapaz, não sei não, meu. Será que vai para os gregos? Será que não vai... Isso acontece ainda hoje com várias doutrinas. A gente não consegue compreender. Eu não quero bater muito no tema de soberania, parece que estou sempre a falar isso, mas a soberania de Deus é um tema igualzinho. Quando eu falo para alguém sobre a soberania de Deus, sabe qual é o que a pessoa me diz instantaneamente? O meu Deus não é assim. É a primeira coisa que a pessoa diz. Não, o meu Deus não salva um e deixa de salvar o outro. Não, o meu Deus não é assim. Crê num outro Deus. Então, infelizmente, a pessoa crê num outro Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 9, vai falar, Deus criou um para a honra e o outro para a desonra. E ele mesmo vai falar o que as pessoas falam para ele. Vai dizer assim, aí você vai dizer, então por que é que Deus se queixa ainda de eu fazer o mal? E Paulo vai falar, meu, quem és tu para reclamar com Deus? O próprio Paulo também ouvia isso. Ele já sabe o que a pessoa ia dizer quando ele falasse sobre a soberania de Deus na eleição. E eu ouço muito isso. O meu Deus não é assim. Achando que falaram uma coisa bonita, né? Nós não queremos aceitar a Bíblia, nós queremos raciocinar nós mesmos. Não pode ser assim. Não, ele não vai fazer uma coisa dessa. Não sei o que. Está lá o versículo a dizer, as palavras estão lá. E a gente muitas vezes, em vários temas, não é só esse, mas vários temas, que atrapalham a fé, o tema da graça, o tema da justiça de Deus, o tema da soberania, o tema do amor de Deus, tudo deturpado por pensamentos humanos. E quando a gente vai na internet, a gente encontra mais ainda pessoas a regurgitar isso, esquecendo-se das passagens bíblicas. O quinto grupo de pessoas, para finalizar, é o grupo que aparece depois do ensinamento de Jesus. Versículos 37 até o 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui temos um ponto importante. Primeiramente, o Senhor Jesus colocou uma condição. Ele sabe o que fala, né? Ele colocou, quem tem sede, se alguém tem sede, ele está a dizer que essa condição não é de todos. Ele está a dizer que essa condição ter sede para buscá-lo, não vai aparecer do nada. Não está dentro de cada pessoa. Ele já viu 5 grupos de pessoas aqui já, em 1 hora, nenhuma creu nele. Então ele diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa, se alguém tiver sede, esse vem até mim e beba, porque a partir daí vai começar a fluir rios de água viva. Não existe na terra entre homens e mulheres quem não precise dessa sede para a salvação. Porque todos nós somos criaturas mortas, caídas e pecadoras. Um dia nossas almas serão julgadas e nós passaremos a eternidade no céu ou no inferno. Apesar disso, são inúmeras as pessoas que têm sede de outras coisas. Dinheiro, prazer, honra, posições. São essas as coisas que as pessoas têm sede. E muitas vezes as pessoas vão à igreja em busca dessa sede, de saciar essa sede. Essas pessoas vão ficar eternamente na igreja. Eternamente não, a vida aqui, né? Porque depois vai deixar de fazer parte da igreja no céu. Essas pessoas que buscaram a Jesus com base nos milagres, com base naquilo que ele pode fazer para saciar esse tipo de sede, nunca vai encontrar em Jesus a fonte de água viva. Porque Jesus faz uma análise da pessoa, como nós vimos,
daqueles que creem nele, para saber se realmente essa pessoa quer buscá-lo e se quer colocá-lo primeiro que tudo. Depois dessa condição, que é ter sede, o Senhor Jesus nos apresenta uma solução: venha a mim e beba. Com isso, Jesus declarou ser a fonte de vida e aquele que supre todas as necessidades espirituais. Vir a Cristo significa crer nele. Nós aqui no versículo 38 temos duas bênçãos. Primeiro, nós temos a certeza de que aqueles que vêm a Cristo pela fé encontrarão nele não só saciedade, como satisfação abundante. Porque ele veio para saciar a sede, mas ele começa a encontrar rios. E segundo, nós podemos encontrar uma outra bênção, que é a certeza de que não somente nós encontramos satisfação para nós mesmos, como também nos tornamos fonte de bênçãos para os outros. E a evidência dessa bênção é testificada por cada verdadeiro cristão. Com certeza, todos os crentes em Jesus irão afirmar com convicção que encontraram nele muito mais do que esperavam. Sem dúvida. Encontraram nele alegria, paz, segurança, descanso, não porque foram buscando isso, mas porque foram buscando a Cristo. Essa é a diferença. Às vezes a gente vem a Cristo porque a gente está triste e acha que Jesus vai nos dar paz e alegria. É o contrário, nós vamos buscando a Cristo. E por sermos cheios de Cristo, a nossa vida gera alegria, paz e tranquilidade e regozijo. E é por isso que pessoas se desviam com muita facilidade. Porque a sede deles não era disso. A pessoa tem um problema na família e ela vai para a igreja. Não para buscar a Cristo, mas para ver se Jesus endireita a família. Nós temos que buscar a Cristo, porque Ele é que é importante e a glória dele é que é importante. Isso é o Evangelho. O Evangelho é buscar verdadeiramente a Cristo. O Evangelho é conhecer a Cristo. Ouvindo essas palavras de Jesus, alguns diziam que ele era o profeta. Outros diziam, não, ele é o Cristo mesmo. Quando nós observamos esses versículos, 41 até o 44, uns diziam, ele é o profeta, outros diziam, ele é o Cristo, outros, porém, perguntavam, mas o Cristo vem da Galileia, por acaso? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi? Mais uma vez aqui um outro grupo de pessoas que não sabia nada sobre Jesus. E assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ainda ninguém pôs as mãos nele. Ainda não era chegada a hora. Sabe, irmãos, para encerrar, eu quero reforçar um pouco mais esse tema de como é que nós temos buscado a Cristo. E para ressaltar ele, eu quero falar sobre o capítulo anterior a esse, o capítulo 6. Quem se lembra o que aconteceu no capítulo 6? Foi a multiplicação dos pães. Quando Jesus alimenta 5.000 pessoas. Essas pessoas ficam tão maravilhadas com isso, com esse milagre, com essa multiplicação dos pães, o que é que eles fazem? Eles querem que Jesus seja o rei da vida deles. Coisa bonita mais uma vez, hein? Bonito de ouvir isso. Creem em Jesus, querem que Jesus seja o rei da vida deles, querem coroá-lo rei. Jesus olha para 5.000 pessoas e percebe que eles querem coroar rei para comer. Comer comida que cai do céu. É isso que diz o texto todo. A gente fica focado no milagre da multiplicação e esquece que isso... Essas pessoas olharam para Jesus e diz o versículo 22, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar notou que havia ali um barco e que Jesus tinha saído de barco. O que é que eles fazem? Eles vão atrás de Jesus. Eles querem ir atrás de Jesus para conhecer mais Jesus, para buscar mais Jesus. Jesus então começa a conversar com essas 5.000 pessoas. Versículo 32.
Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E ele então começa a falar que ele não é um senhor que veio para ser rei e para multiplicar comida para eles não precisarem mais trabalhar. Ele é o pão do céu. E ele começa a conversar uma conversa tão difícil para a interpretação deles, que essas 5.000 pessoas que tinham crido em Jesus começam a se rebelar contra ele. Igualzinho nós acabamos de ler dos outros. As pessoas creem em Jesus, começam a conversar com Jesus, já se desvia logo. Se eu for analisar Jesus segundo os padrões dos evangelistas do século 21, Jesus era um péssimo evangelista. Porque ele não sabia cativar as pessoas. Porque não interessava para ele cativar as pessoas. Hoje há métodos, a gente estudou aqui os métodos que o fulano na EBD, né, faz isso, depois o outro resolveu fazer assim. Jesus não tinha métodos, só interessava pregar ele mesmo. Nós fomos criando métodos para tentar trazer a pessoa para a igreja para ver se daqui uns 5 anos de ouvindo mensagem ela se converte. Nós nem sequer sabemos pregar sobre Cristo. Jesus chama essas pessoas e começa a pregar sobre ele mesmo. Eu sou o pão do céu. Vocês querem comer comida? Vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não vai ser salvo. E essa frase deixa o povo assustadíssimo. Versículo 41 do capítulo 6, que é o que nós estamos a falar agora. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desce dos céus. E começaram a dizer, esse não é Jesus, o filho de José? Como é que ele é o pão que desceu dos céus? Versículo 52, disputavam, pois, os judeus, dizendo, como é que ia se dar-nos para comer a sua própria carne? Versículo 60, olha que fim levou tudo isso. Versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem é que consegue ouvir uma coisa dessa? Jesus, ele fala duro, meus irmãos. Ele não é o que as pessoas pensam que ele é. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que murmuravam, interpelou-os e disse, isso escandaliza? Ainda bem que vocês já estão escandalizados agora e vão pirar-se logo, porque se vocês vissem as coisas que eu ainda tenho para falar, aí vocês iam ver o que é escândalo de verdade. E o versículo 66 é triste. 5.000 pessoas que creram nele. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ontem queriam coroá-lo rei. Ontem queriam que ele fosse o profeta, o Messias. Hoje já não andavam com ele. E Jesus, como um grande líder, que eu sei que ele era, penso comigo, sobrou ali os 12 pobres coitados dos discípulos. Viram aquela multidão toda virando as costas, porque eu acho que os discípulos queriam que Jesus fosse famoso também. Ninguém quer seguir uma pessoa que ninguém gosta. E esses pobres coitados, ao olhar toda essa multidão voltar para trás, um dia depois da alegria da multiplicação dos pães, eu penso, o que é que será que Jesus falou para motivá-los naquele momento? O que é que será que Jesus tinha de palavra para incentivá-los? O que é que Jesus foi ali e falou, calma, isso vai melhorar para nós, não sei o quê? Como será que Jesus lidou com isso? E eu leio o próximo versículo que diz, Jesus virou-se para os 12 e falou assim, vocês querem se mandar também? Agora é a hora. Ele não sabia nada do evangelho do século 21, sem dúvida. Ele vira-se para os únicos 12, de 5.012 pessoas, ficou 12, e ele disse, vocês também querem ir, agora é a hora. E Pedro vira-se, e eu acabo por aqui a dizer para ele, para onde? E para onde? Pedro percebeu que não havia palavras mais que ele queria ouvir. Ele fala, só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras que fizeram os outros se desviar. Os milagres trouxeram as pessoas para Cristo. 5 minutos de conversa com Cristo, as pessoas se desviavam. E Pedro fala, essa é a palavra que me salvou. Irmãos, só Cristo tem as palavras de vida eterna. Você quer descobrir como buscar ao Senhor Jesus? Quer descobrir como ser salvo?
O Evangelho é Cristo. O Evangelho não é arrependimento de pecados, perdão de pedir perdão. Primeiro nós conhecemos a Cristo, senão nós não podemos ser perdoados. Meus filhos, eles sabem primeiro, Deus não gosta do que quem é Deus. Tá mal. Vire para o espelho, quanto de Jesus você consegue falar para si mesmo num espelho? É assim que você analisa se você é um evangelista ou não. Eu também consigo falar de perdão. Para com isso, meu. Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. Vamos para a igreja. Isso não é evangelho. O evangelho sempre foi o próprio Cristo. Se eu não conhecer o próprio Cristo, mesmo que eu não tenha nenhum pecado, eu vou para o inferno. E se eu conhecer o próprio Cristo, é a única coisa que me leva ao céu. Ele tem as palavras de vida eterna e não há nenhum outro lugar que eu queira ir a não ser para Cristo. E foi isso que salvou Pedro nessa resposta. Apliquemos essas lições nas nossas vidas para que não venhamos pecar seguindo o exemplo dos judeus incrédulos, seguindo o exemplo desses que creram mais nas autoridades do que na própria palavra, esses que buscaram dentro da própria cabecinha a resposta, sendo que a verdade está na palavra de Deus. Nós vimos hoje vários grupos de pessoas que foram para o inferno por não compreenderem a verdade. As portas da misericórdia ainda se encontram abertas, o trono da graça continua aguardando por nós, nós ainda conseguimos encontrar Cristo. No dia de hoje, nós temos que procurar nos certificados de que somos salvos. É melhor nunca ter nascido do que ouvir o Filho de Deus dizer: para onde eu vou, você não pode ir. Feliz é aquele que tem experimentado essa sede espiritual. Essa sede não é uma vontade louca de acordar de madrugada e ler a Bíblia, não, irmãos. Nós é que temos que buscar isso. Não aguarde em Deus uma vontade maluca de ler a Bíblia inteira num dia. Diariamente nós temos que ir contra a vontade da nossa carne para beber da fonte de Jesus. A verdadeira vida cristã tem início quando nós reconhecemos que somos pecadores culpados, vazios, necessitados e começamos a conhecer a Cristo. Enquanto não entendermos que estamos perdidos permanentemente, nós permanecemos longe do caminho da salvação. O primeiro passo em direção ao céu consiste em sermos inteiramente convencidos de que merecemos o inferno. O sentimento de pecado é um bom sinal que às vezes assusta o homem e o faz pensar na condição da sua alma. De fato, esse é um sintoma de vida espiritual. Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que Deus nos abençoe com graça, com misericórdia, que nos ensine a buscá-lo verdadeiramente, que nos dê discernimento da Bíblia, das verdades, num mundo de tantas heresias. Busque verdadeiramente conhecer a Cristo em oração. Uma vida de oração, muito dificilmente uma pessoa vai para o inferno com uma vida de oração, muito dificilmente. Busque, de fato, a oração e conhecer a palavra de Deus cada dia mais. É o segredo do sucesso, sem dúvida, e foi essas coisas que essas pessoas não conseguiram fazer. Não buscaram, não compreenderam, tinham uma visão errada de Cristo, de quem Ele era, das profecias, não entenderam nada, e por isso, para onde Jesus está, eles nunca vão conseguir chegar. Que Deus tenha misericórdia de nós e prepare lugar para nós no reino dele. Em nome de Jesus.